E esse Deus, ao menos, existe? Pergunta desaforada, que veio de ninguém menos do que Faraó, lá em Êxodo, para onde nós vamos agora, capítulo 5, versículos 2 em diante. Êxodo capítulo 5, está muito alto, eu acho. Versículos 2 em diante. Nós vimos que Moisés e Arão estiveram pela primeira vez diante de Faraó e disseram apenas uma frase, falando em nome de Deus: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Já comentei sobre esta frase detalhadamente. E ficamos de ver hoje, então, a reação do Faraó. Que foi essa? Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que nos orienta como um guia, como uma luz em lugar tenebroso. Obrigado pela orientação que o teu Espírito nos dá, e que esta riquíssima história seja aproveitada passo a passo, degustada passo a passo pela nossa alma, para que possamos aprender, não apenas ver as maravilhas que tu fizeste naquela época com o teu povo, mas aprender com aquilo e aplicar nos dias de hoje, nas nossas vidas. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. A resposta de Faraó é muito arrogante, orgulhosa, que não é de se estranhar. Tudo bem que ele não conhecesse o Deus dos judeus, conhecia vários deuses, eram pagãos, mas a resposta dele é muito autoritária, desprezando quem quer que fosse esse Senhor do qual Moisés falava. E ele faz então uma pergunta em tom de desafio, de deboche, como se esse Deus nem existisse. Não conheço esse Deus, então não vou deixar o povo ir coisa nenhuma. Ele se esqueceu de um detalhe. O fato dele não conhecer a Deus não significa que Deus não existia. Agora, tudo bem, alguém pode falar de você de um Deus que não existe. Alguém foi dizer que uma pedra é Deus, que uma estátua é Deus, ou representa uma deusa para quem você pode pedir coisas e tudo mais. Você não é obrigado a acreditar também nisto. Só que é bom lembrar que toda pessoa que diz que Deus não existe, não acredita em Deus de hipótese nenhuma, essa pessoa está correndo um risco altíssimo. E a lógica diz isso, porque vai que esse Deus existe mesmo. É uma possibilidade. Então não seria mal você lembrar, quando você fala do Evangelho e fala do Deus da Bíblia, e alguém diz: eu não acredito nem que exista um Deus. Tudo bem, você tem, vamos dizer, você tem direito de fazê-lo, e eu não posso fazer nada, mas deixem só lembrar que você corre um risco muito alto, porque esse Deus do qual eu estou falando é um Deus muito poderoso, criou tudo, exige que se creia nele, que se obedeça a ele. Então, não sei, quando você vai fazer uma compra, você pensa se tem algum risco de comprar errado, comprar gato por lebre, ou comprar uma marca de um carro
que seja bem revendido depois por causa do risco de perder dinheiro, e você investe um dinheirinho, você vai saber onde é que coloca, por causa do risco que você tem. A vida toda é risco. Mas, meu amigo, pelo menos você vai conviver com esse risco de Deus existir. Porque o cuidadoso diz assim, como é mesmo? O que esse Deus diz? Quer dizer que se ele existir, a situação é essa. Talvez eu deva reconsiderar. Coisa que Faraó não fez. Moisés, fala mais desse Deus, como é mesmo? Quer dizer que esse povo que eu estou escravizando aí, que mora aqui há vários séculos já, veio com José, quer dizer que esse povo tem um Deus, é? Um Deus dele, desse povo, que esse Deus considera esse povo propriedade dele, vai levar daqui? Vai. Interessante que Moisés levanta o tom aqui, no versículo 3, embora com muito cuidado, quando eles encontram uma resposta tão arrogante de Faraó, eles levantam um pouco o tom, com muito jeito. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, aí ele repete, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos de sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Tudo bem, está só repetindo, agora ele aumenta o tom. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. E esse Deus é zangado, hein? Esse Deus se ira e parece que tem poder, né? Tanto de doença como de espada. Então eles levantam o tom, como se dissesse, seu Faraó, esse Deus não somente existe, mas é bom prestar atenção nele, porque ele dá doença, ele mata. Não sei, às vezes eu acho que nós somos muito tímidos em falar de Cristo, talvez por cuidado, por prudência, e é bom ter cuidado mesmo, mas não perca uma chance não, de quando falar de Cristo, dizer que está se referindo a alguém muito poderoso. E tem uma imagem, uma ideia, obviamente por causa do catolicismo romano, de um Jesus eternamente pendurado numa cruz. Tudo bem, formalmente anuncio que ele ressuscitou e tudo, eu sei disso, mas as imagens, ali fica aquela ideia, crucifixos e tudo, numa cruz, pregado numa cruz. Graças a Deus pela cruz, mas vazia, né? Vazia, não vamos esquecer a cruz nunca, está ali, ela lá fora, mas vazia. Ele ficou lá 3 dias, incompletos, ressuscitou, está hoje com todo o poder e autoridade que se possa imaginar. Olha, não pense nesse Jesus que eu estou lhe falando, que eu estou dizendo que sou crente nele e tudo mais, não pense como um coitadinho pregado na cruz, não. Somente, ele foi, e mesmo assim tira a ideia de coitadinho, porque ele é um herói, está lá, ou seja, você sabe o que dizer, mas carregue um pouco na ideia verídica, no fato, melhor dizendo, de um Cristo muito, muito poderoso, que mata também, faz perecer, permite doenças, decreta doenças, um Deus zeloso pelo nome dele que ele é e tudo mais. Eu não vou pregar aqui sobre a pessoa de Deus, mas só observem como Moisés e Arão foram muito hábeis em aproveitar a arrogância de Faraó e calçaram ali com a ideia de um Deus muito não só real e existente, mas muito poderoso e sujeito a se zangar. Embora a ideia zanga eu não gosto de colocar para Deus, estou botando de uma maneira muito livre aqui, porque zanga dá a ideia de zanga humana, que é completamente diferente da ira de Deus. Então vamos falar ira, é uma palavra mais segura, mas entenda, mesmo quando eu falo zanga, obviamente, e não é errado falar, mas tire o aspecto da nossa pecaminosidade, que muitas vezes está incluída dentro de uma zanga. No caso dele, não.
E eles foram tão hábeis que eles colocaram nós, vocês notaram? Para que esse Deus não venha sobre nós com pestilência. Nós quem? Ele não diz, vocês, seu faraó. Cuidado, ele pode destruir vocês. Ele é nosso Deus, quer nos proteger. Agora, ele estava olhando para nós, sabendo que nós estávamos sofrendo, temos propósito dele, mas agora chegou a hora, a paciência dele chegou, o povo disse, vou tirar meu povo do Egito. Pronto. E se o Senhor não permitir, ele pode destruir vocês. Mas ele colocou nós. É curioso isto. Pode ser que ele tinha a ideia de que Deus poderia irar-se realmente contra os próprios judeus se eles não obedecessem a chamada de Deus para saírem, coisa desse tipo. Apesar de que saíram mais de uma maneira passiva do que ativa. Pode ser, mas eu prefiro achar, não posso provar, mas a ideia de que Moisés envolveu todo mundo para amansar um pouco e diminuir um pouco o tamanho da ameaça que ele fez a Faraó. Estava ali há pouco tempo na frente de Faraó, falou uma frase só. E Faraó então veio com tanta arrogância que Moisés subiu o tom e agora diz, cuidado que ele pode vir sobre nós, e colocou todos juntos debaixo da mesma ira que Deus poderia ter. Seja como for, foram muito hábeis. Faraó disse, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Versículo 4. Ide às vossas tarefas. Diz também Faraó, o povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. 3 vezes Faraó usa as palavras trabalho, tarefa, tarefa. Isso é sutil. Mas para Faraó, o povo inteiro judeu não passava de uma força de trabalho. Ele não via homens, não via mulheres, não via crianças, não via famílias, ele via tarefa, 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 trabalho. Um egoísmo, um materialismo, uma falta de consideração com o aspecto humano, social, espiritual de centenas de milhares de pessoas. E esse é o espírito do mundo, de exploração, sem o menor remorso. O livro de Eclesiastes, que é um dos meus prediletos, nas Escrituras, ele diz aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, ele é muito real, ele não amacia muito, ele é direto, ele é objetivo. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Estou em Eclesiastes 5 e 8. Porque o que está mais alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. Isso é um resumo perfeito do que acontece mundo afora quando se trata de um empregar o outro, usar o trabalho de outro, se aproveitar de outro. Quanto mais alto, mais explora. E o mais baixo explora o que está mais baixo ainda. Todos explorando todos. Essa aqui é a verdade. Tiago, capítulo 5, versículos 2 em diante, nós lemos assim, Tiago 5, 2 em diante. As vossas riquezas, no 1 diz assim, atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes.
tesouros acumulastes nos últimos dias. Tudo bem, até aqui você pode pensar, aqui está falando para gente muito rico, muito rica, e eu não sou assim, não tem muito a ver comigo, não. Cuidado, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Você tem alguém que trabalha para você? E para quem você paga um salário, meio salário, porque trabalha só meio expediente, seja o que for, uma diária, tem alguém que trabalha para você, abre os ouvidos, porque o versículo 4 é para você. Então não desligue, porque do 1 ao 3 está falando de ricos, milionários e tal, que está. Mas aqui ele generaliza mais. Continua falando com os ricos, é claro, mas se encaixa um pouco aqui, ou muito, porque tem a ver com você. Para quem trabalha para você ganhando bem pouquinho, você é um rico. E você tem o poder de explorar. E de olhar para a pessoa apenas como uma força de trabalho, como o faraó estava olhando para milhões de pessoas. Tarefa, tarefa, trabalho, trabalho. Vá-se embora, Moisés. Está atrapalhando o povo. Trabalha, trabalha, vão trabalhar. Mas que é isso, seu faraó? Está falando de gente, não é de bicho, não. E até de bicho se tem compaixão. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. A fraude pode ser de R$1 milhão e pode ser de R$128 que você fraudou do seu serviçal, do seu diarista, ou seja lá de quem for. Fraude é fraude. Retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram, e dos diaristas e dos empregados com carteira assinada ou não. Os clamores deles penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E a passagem continua. O fato aqui é um reflexo direto, irmãos, do príncipe deste mundo, do diabo. De quem Faraó era servo e modelo, excelente modelo, como modelo. Gostava de prender, de escravizar, de tirar o que pode, não queria ver libertação. Ora. Tudo a ver com o diabo. Voltando. Então, não seja assim com as pessoas que estão abaixo de você. Veja, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, tenha consideração com elas, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 300, não interessa. E segundo, não se admire com o mundo. Acho que é normal a gente não se cansar de ver as coisas piorando, né? E comentar com o outro, está pior. Está pior. Rapaz, eu não sei onde é que isso vai bater, não. Rapaz, está demais. Como eu disse, eu acho que há uma certa normalidade aí, porque o grau vai aumentando mesmo, a gente não tem como deixar de se admirar. Mas, pensando de uma maneira bem assim, pragmática, realista, gente, não tem nada que não esteja revelado nas Escrituras quanto ao tipo de gente que está por aí, neste mundo. Inclusive você, um tipinho muito ruim de gente, e eu. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E temos o Espírito Santo, e ainda damos um trabalho a esse Espírito Santo grande, para nos santificar e nos amoldar mais ou menos precarissimamente à pessoa de Cristo. Não porque o Espírito Santo trabalha de uma maneira precária, é porque nós somos uma massa muito ruim para ele moldar. E os que não têm Cristo, vejam a relação das qualidades deles. Lá em Romanos 1, em várias listas da Bíblia, que falam do tipo de gente que nos rodeia. Então não se admire muito, não fique, seja mais realista, e diga assim mesmo, e vamos enfrentar isto.
Acho que isso ajuda a não nos deixar desanimados e outras vantagens. Mas eu quero voltar para Êxodo 5, então. Agora o versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, ele despediu Moisés e Arão, vamos embora daqui. Estão atrapalhando a minha carga de trabalho, de trabalhar. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Porque eles tinham que fazer muitos tijolos, mas pelo menos a palha era dada para eles, para misturarem com o barro e fazerem o tijolo, a fórmula deles lá. Agora piorou. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Depois de ajuntar a palha, é aí que eles vão agora trabalhar no tijolo, que é o que eles estavam fazendo até aquele momento. Piorou muito. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes. Eu queria 100 tijolos de cada um, mas reconheço que agora, trazendo a palha, não vai ter tanto tempo. Tudo bem, reduza para 70. Não, Faraó, 70 é muito, 50, bota 60. Não, é o mesmo 100. Mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. E por isso clamam, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Eles estão atrás de confusão, estão achando pouco, é o que ele quer dizer aqui. Estão tranquilos, estão numa boa, querem festejar. Está certo. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Se você quiser ver Satanás nas entrelinhas, fique muito à vontade. Porque é tipo dele. Para que nele se aplique e não dê ouvidos a palavras mentirosas. É uma aula Satanás isso aqui. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo. Assim diz Faraó, não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. A ideia é que a palha já tinha se acabado e foram atrás de outras coisas que pudessem substituir a palha e virou algo aqui, um tipo de tarefa extremamente pesada sobre eles e se espalharam. Interessante esse detalhe de que eles se espalharam e foram catar onde conseguisse alguma coisa, pelo menos parecida com palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Tem dois grupos aqui. Os superintendentes do Faraó, egípcios, que estavam encarregados pelo Faraó de fazerem cumprir a ordem terrível de Faraó. Em vez dos superintendentes lidarem com todo o povo, era muita gente, eles nomearam o que aqui são chamados de capatazes. Eram judeus. Então eles escolheram alguns judeus dentre o povo judeu para lidarem e prestarem contas aos superintendentes de Faraó. Inclusive, diz os entendidos aí no hebraico, que a palavra aqui, capataz, pode significar contador. Então, provavelmente, eram homens bem situados, no sentido de que podiam fazer conta e prestar contas. A ideia é que eles representavam os judeus na prestação de contas aos superintendentes, ao grupo do Faraó. Então, esses dois grupos estão aqui em evidência. Observe algo interessante. Sob o peso excessivo do trabalho, eles ficavam sem condições de se articularem. Quando ele diz aqui, agrave-se o serviço para que eles não deem ouvidos a palavras mentirosas.
O original lá, eu fui olhar, não dei ouvido, significa prestar atenção. Não é que não ouvia fisicamente, é prestar atenção, estar ligado em alguma coisa, estar gastando algum tempo considerando alguma coisa. Então, a ideia dele aqui era dar muito trabalho a eles, sobrecarregado de trabalhos, fisicamente mais afastados uns dos outros, para que eles não tivessem mais condições de olharem para esse assunto, ouvirem Moisés, considerarem, se ajuntarem, confabularem e fazer ali uma força. Ele espalha e tira o poder, então, deles de articulação, espalhando e sobrecarregando. Muito interessante essa estratégia. Interessante, malignamente. Parece com alguém que cega a mente dos incrédulos, para que, 2 Coríntios 4, 3 e 4, porque é interessante observar que Faraó, além de dar a tarefa, ele explicou a crueldade aqui. Gente, não é à toa, não. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Não é porque eu estou com vontade de maltratar esse povo só, não. O meu propósito é que eu não quero que esse povo vá embora. Esse tal desse Moisés e Arão que surgiram agora, eu quero acabar com a liderança deles. Então eu quero dar muito trabalho para eles. Se precisar ser cruel, eu lamento muito, eu serei. Mas eu tenho um objetivo. É que eles não ouçam esses líderes aí. Eles fiquem impedidos de considerar qualquer ideia de libertação, qualquer ideia de saída daqui. Para! 2 Coríntios 4, 3 e 4. É exatamente o que o diabo faz em termos espirituais com os escravos dele. É incrível como essas palavras que nós sabemos até de cor alguns, como elas brilham mais lendo a história lá do Faraó. Mas, estou em 2 Coríntios 4 e 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele foi lá e fez algo. Não para aqui o texto, dizendo só o fato. Faraó aumentou a carga dos judeus, ponto. Ai, que homem cruel. Rapaz, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Que malvadeza. Ponto. Não, aqui revela a estratégia de Satanás, como tem lá, como o Faraó revelou a estratégia dele. Para que, isso é bastidores celestiais, para não dizer satânicos, celestiais porque é Deus do céu nos revelando, através do Espírito Santo, que mandou Paulo escrever isso aqui. Mas claro, aqui é Deus falando de dentro do coração do diabo, falando do propósito lá dentro, se é que aquilo tem coração. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se resplandecer a luz do evangelho naquele desgraçado, eu o perco. Naquele meu escravo, que eu abomino, odeio, só quero o trabalho dele, só quero tirar proveito dele, não quero saber de coisa nenhuma dele, do bem-estar dele, de família, de nada. Eu quero é explorar. E eu não quero perder de jeito nenhum aquele pobre coitado. E o que eu puder fazer para desta luz do evangelho brilhar na mente dele, eu vou fazer, eu vou desviá-lo disto.
eu vou afastá-lo, eu vou perturbar, vou fazer o que eu possa, para que a luz do Evangelho não chegue lá, ele olhe, que interessante, que é exatamente o que você, crente, meu irmão, fez, nós fizemos quando ouvimos o Evangelho, com a graça de Deus, nós começamos a observar, ver, que coisa, então eu sou assim, eu sou perdido, uau, não quero não, Jesus Cristo morreu na cruz por mim, como é essa história mesmo, eu ouço falar desde pequeno, mas nunca entendi direito, como é isso mesmo, aí começa a prestar atenção, aí um dia, repito, pela graça de Deus, aquele Evangelho brilha de uma maneira tal que você o aceita com pregação, com Cristo, com tudo o que Ele tem a oferecer, e ali você escapou das garras do diabo. Então, este é exatamente o propósito dele. Devemos avisar isso às pessoas, meu amigo, preste atenção, o que a Bíblia diz sobre o seu caso, sua situação, mostre. E é muito importante saber o propósito. Estamos pregando sobre julgamento de propósito, pregamos semana passada, que é impossível nós conhecermos o propósito dos corações, mas vamos aproveitar que Deus conhece e diz. É aí onde nós podemos aproveitar o propósito, o conhecimento do propósito dos corações, quando Ele revela. E aqui, como eu falei, é uma revelação fantástica. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus e as características de Cristo, mais você vai observá-lo através dos servos dele, aprender de pessoas que o servem, você fica mais afinado espiritualmente. O outro lado, quanto mais você conhece o diabo, através da revelação da palavra de Deus, até a mente do diabo, conforme foi revelado aqui, mais você está habilitado para reconhecê-lo, para não ser ingênuo. Não é que você vai sair julgando todo mundo aí como ministro de Satanás ou coisa assim. Não é isso que eu estou dizendo, mas você fica mais atento, você fica mais arguto. Olhar para um faraó desse e dizer, isso aqui é Satanás purinho, pelo que ele fez, pelo que ele disse. Então, isso não é julgamento. Então, fiquem atentos. O diabo é como um leão ao derredor que ruge, procurando alguém para devorar. Não brinque com ele. E quanto mais você conhecê-lo pelas Escrituras, e por experiência própria, em termos de tentação, de trabalho que ele lhe dá, mais você fica habilitado para combatê-lo, mesmo com sabedoria, mesmo não, que só vai com sabedoria, com habilidade, como Moisés mostrou que teve aqui também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelos ensinos que ela contém, tão preciosos para nós no dia de hoje. Aliás, qualquer dia, mas como os dias de hoje são dias em que nós vivemos, nossa geração, dizemos com propriedade nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.